Vamos nos chegando aí, pessoal. Boa noite. Vamos falar um pouco hoje, um pouco mais de inteligência emocional. Agora a gente vai falar sobre autossabotagem. Um assunto que é bastante interessante para muita gente, né? Eu costumo dizer que todo mundo sofre com autossabotagem, né? Alguns em menor nível, outros em maior, mas o fato é que todos nós nos autossabotamos, né? Vou falar um pouco sobre isso hoje. Autossabotagem. Quando seu inimigo mais poderoso é você. Bem-vindos aí, quem está chegando, bem-vindo. Bem-vindos todos aí. Confie em si mesmo, quem acredita sempre alcança. Autossabotagem. Você se sabota com quanta frequência? Com quanta frequência você consegue perceber que você está se sabotando no seu dia a dia, com seus planos, com as suas metas, com seus sonhos? Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Mais uma vez, eu sei. Escuridão já vi pior. Endoidecer de intuição. Espera que o sol já vem. Vamos lá, vamos estar chegando. Já estamos aí, 21 horas e 3 minutos. Meus queridos, essa live era para ser transmitida no Instagram e no YouTube. Mas o meu YouTube, repetindo o que ele já fez comigo a semana passada, não quis dar as caras hoje. E não sei se vocês sabem, mas precisa de 1000 inscritos no canal para a gente conseguir fazer uma live pelo YouTube. E eu não tenho, eu tenho lá 187. Comecei agora, né? Hoje nós subimos 3 vídeos para o canal. Essas 3 histórias que eu contei sobre autossabotagem, do Christopher Maloney, do Maurício Cerruti e também daquele rapaz que fez coaching comigo, né? Esses 3 vídeos, essas 3 histórias elas foram publicadas hoje lá no YouTube. Então é um canal que eu estou começando. E eu tinha encontrado um jeito de transmitir pelo YouTube sem precisar ter os 1000 inscritos. Mas isso se mostrou instável. A semana passada já não funcionou e agora não funcionou de novo. Agora eu não quis nem dar a cara e eu não quis ficar arriscando. Se você foi para o YouTube, peço perdão por esse inconveniente. Vamos seguir por aqui. Muito bem. Seus planos nunca vão dar certo. O que você nunca vai ser alguém. Muito bem. Gente que machuca os outros. Vamos começar a falar sobre autossabotagem. Quando o seu pior inimigo, quando o seu inimigo mais poderoso é você mesmo. E eu sei do que eu estou falando, já me autossabotei muito. A autossabotagem fez parte de maneira muito poderosa da minha vida. E ainda hoje ela me influencia. E ainda hoje eu tenho que tomar cuidado. Aqui parece que os cachorrinhos aqui da vizinhança também estão querendo dizer alguma coisa. Será que eles se autossabotam? Será que eles se sabotam também? Muito bem, começamos com uma bela canção. Muito bem, povo, muito bem. Vamos nos achegando. Vai escrevendo o nome aí, a cidade de onde vem. A gente tem um assunto muito interessante hoje. Vamos falar sobre autossabotagem. E a pergunta não é se
se sabota. A pergunta é no que e quanto você se sabota, né? Acho que essa é a pergunta que a gente tem que fazer, tem que se fazer constantemente. A Michele Silveira disse que o áudio está baixo. E agora? Vocês estão conseguindo me ouvir aí? Está audível? Quem está online aí, diz um oi aí, me diz se está conseguindo escutar, se está conseguindo ouvir. Vamos lá. Me diz se consegue aí, se consegue me ouvir. Beleza, Marisa, Marcos, bem-vindo. Aldrich, primo, bem-vindo. Eu conectei os aparelhos numa TV aqui do lado para eu poder enxergar com nitidez todo mundo que está interagindo aqui. Bem-vindo a Luiz, Richard, Cristiano, bem-vindo. Bem-vindo, Diego Beloso. Galã é você. Companheiro das missas. Toca um violão como poucos, né? Então, gente, antes de começar a falar sobre autossabotagem, tem uma frase que eu acho muito bacana. Não existe caminho sem obstáculo. Não existe. Por maiores ou menores que eles sejam, eles sempre vão existir. Em qualquer campo, qualquer área da sua vida. Então, entender isso, né? E se preparar para lidar com isso de forma equilibrada, de forma coesa, sem perder a estribeira, sem se deixar abater. Isso é um sinal de maturidade, é uma maturidade que a gente tem que buscar diariamente. Quando a gente se auto-sabota, a autossabotagem ela costuma roubar sonho da gente, costuma roubar vida da gente, porque cada vez que você procrastina, joga para frente porque você está se auto-sabotando, você está deixando de viver um tempo importante, você está delegando, ou melhor, transferindo essa coisa que você tem que resolver, que você fica se auto-sabotando, não resolve, definitivamente não tira do seu caminho. Você está colocando isso por um outro tempo e você está perdendo um tempo precioso nessa ação, né? E é bastante comum isso acontecer. Quando eu falei do Christopher Maloney, que é aquele rapaz que participou do X Factor lá na Inglaterra, foi uma história que quando eu ouvi, mexeu muito comigo. Eu fiquei realmente muito emocionado. Eu assisti aquilo e quando ele começou a contar a vida dele, eu já comecei a acolher como se fosse alguém muito próximo a mim, né? E quando eu comecei a entender todo o contexto, eu comecei a refletir sobre as vezes que eu também me auto-sabotei. As vezes que eu fui deixando para depois, fui procrastinando, fui deixando para lá porque eu tinha medo de enfrentar, porque eu achava muito difícil de enfrentar. E para ser muito sincero, ainda hoje eu me auto-saboto. Tem 3 amigas queridíssimas de Curitiba que estão num projeto comigo, Marisa, Lisandra e Luísa, e elas têm me cobrado, né, questão de vídeos, né, com relação aos vídeos que eu tenho que fazer. E eu descobri, e hoje conversando com a minha esposa, eu falei para ela assim, eu me auto-saboto com os vídeos. Nunca pensei que eu fosse me deparar com uma situação assim, né? Só que agora ficou bem claro para mim, eu consegui identificar isso. Quando você identifica um autossabotador assim, fica muito fácil, não é que fica muito fácil, mas você tem grandes chances de lidar com ele. A maioria dos autossabotadores, eles estão no nível subconsciente, a maioria ou quase todos estão no nível lá do subconsciente, você só reage, simplesmente reage a eles, né? A questão financeira é a que mais pega para as pessoas com relação à autossabotagem. Porque ela está intrinsecamente ligada a valores, a cultura, a moral, a religião. A história que eu contei hoje, o vídeo, né, que foi publicado hoje no meu Instagram, eu falo sobre aquele rapaz, né, que fez as sessões de coach comigo. E apesar de ganhar muito bem, de ter uma certa... ele tinha um fluxo de caixa muito bom, ele tinha dinheiro entrando para ele todos os meses, mas ele não sabia administrar, não sabia lidar com dinheiro. E não é nem questão de não saber, de conhecimento, de técnica, não, nada disso. Mas dentro dele
tinha sabotadores, né, internos, uma cadeia de crenças limitantes que foi plantada lá atrás, quando ele era criança, e ele foi alimentando isso ao longo da vida com outras falas, e de repente você se identifica com isso, né? Ele, durante as sessões, ele conseguiu identificar uma frase que foi a frase que mexeu com ele, realmente ele entendeu que a partir dali, realmente ele foi desenvolvendo outras e outras e outras e outras crenças que foram cada vez mais detonando essa capacidade dele, essa habilidade dele de gerenciar a própria parte financeira dele, né? Uma frase que a mãe dele disse para ele: rico é tudo metido. E ele, na cabeça dele, essa coisa de rico é tudo metido, ele associou com uma situação assim: se eu tiver dinheiro eu vou ser rico, se eu for rico eu sou metido, rico não é legal, dinheiro não é legal, e logo essa associação foi tomando corpo. E conforme ele foi crescendo, conforme ele foi se inserindo em outros contextos sociais, ele foi recebendo mais informações assim, do tipo: dinheiro é sujo, dinheiro é do capeta, Deus criou o homem e o capeta criou o dinheiro, não é legal ter dinheiro porque quem tem dinheiro, o rico não vai para o céu. Enfim, essa é uma série de frases parecidas com essa, e eu tenho certeza que você também, que está vendo essa live agora, já deve ter ouvido coisas assim. Se você não ouviu com relação ao dinheiro, leva para um outro campo da sua vida, tenta entender um outro campo da sua vida. Conforme eu for falando agora nessa live, tenta pegar o exemplo e aplicar nos campos da sua vida para você ver quantas coisas você ouviu e você veio assumindo como verdade e veio alimentando, e veio alimentando, e veio alimentando, e hoje você tem uma cadeia de crenças monstruosas aí que não te deixa dar os passos que você precisa dar. Às vezes, um passo tão importante que vai te fazer mudar de vida e você simplesmente não consegue dar esse passo porque você vem com essas velhas programações lá da sua infância, dos primeiros contextos sociais e tudo mais. E quando esse rapaz, né, percebeu essa crença, essa cadeia de crença limitante dele, esse autossabotador do dinheiro, do financeiro, as coisas começaram a tomar outro rumo, porque ele começou a lidar com isso, ele começou a lidar com a percepção dele, ele começou a programar o cérebro dele de uma maneira diferente, começou a implantar outras crenças fortalecedoras que o ajudavam com relação ao dinheiro. E ao longo das sessões de coaching nós fomos trabalhando isso, e no final da 12ª sessão, ele me disse que para ele estava muito mais fácil, estava muito mais prazeroso lidar com dinheiro. Porque tem essa relação da dor e do prazer, né, quando a gente fala de autossabotagem. Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Mas o fato é, já fazia um tempo que eu não ouvia, né? Ele terminou a sessão de coach e a gente não se falou mais. Há uns dias atrás a gente se encontrou e ele me falou: poxa, eu consegui mudar muita coisa. Antes ele não conseguia se organizar para viajar, não conseguia se organizar por um passeio um pouco mais caro com a família, não conseguia trocar o carro, enfim. Por quê? Porque tinha um programinha implantado na cabeça dele e ele não conseguia mudar esse programa. Toda vez que ele pensava em dinheiro, dinheiro era uma coisa suja, uma coisa que não é legal e que ele precisava se desfazer logo do dinheiro. Então o dinheiro entrava e já saía e ele não dava o valor devido para o dinheiro. E o fato é, o dinheiro é importante, né? Você precisa se alimentar, você precisa manter sua família, você de repente tem sonhos aí de viajar ou de estudar ou de progredir na sua vida, e isso tudo está bem ligado na questão financeira. Se você não tiver grana, fica muito mais complicado. E para a maioria de nós, né, a questão financeira é a questão que mais pega. Eu falei sobre a relação prazer e dor, né? Porque elas estão muito ligadas quando a gente fala de autossabotagem. Por exemplo, eu quero emagrecer, né? Eu começo o coaching com uma pessoa que ela quer emagrecer. Para ela emagrecer, ela tem que fazer um regime, tem que fazer atividades físicas, basicamente, um regime e atividades físicas. Na cabeça dela, ela tende a procurar, comumente a pessoa tende a procurar aquilo que dá mais prazer imediato.
e deixar de comer algumas coisas, mudar o hábito alimentar para comer coisas diferentes, coisas que sejam mais saudáveis, né? Começar a praticar atividade física, que até então o corpo não está gerando hormônios, né, de bem-estar que a atividade física comumente gera. Então, a pessoa não tem essa relação ainda, ela está começando crua, né, nesse sentido. O momento do início, o começo é doloroso. Então, essa coisa da dor no começo, ela realmente é bastante complexa para se começar. E o que acontece? Putz, é difícil, putz, é complicado. Não, eu não vou conseguir isso, deixa para lá e vai relaxando. Era para acordar cedo para ir treinar, não acorda. Era para começar a academia, né, para procurar academia, para começar a academia, enfim, não procura, não começa. Ou quando começa fica se auto-sabotando e não vai. Alimentação, é para começar, tem uma dieta, tem pessoas que procuram até nutricionistas e começa com acompanhamento e começa a se auto-sabotar. Chega no fim de semana, come demais, come errado, come demais. E por que faz isso? Porque o prazer imediato, a pessoa quer esse prazer imediato. Ela foge da dor, ela foge do que é complicado para ela naquele primeiro momento. O ser humano ele se adapta a tudo, né? E a questão da zona de conforto é uma coisa muito complexa. A pessoa está acostumada com aquele prato, está acostumada com aquele jeito, está acostumada com aquele ambiente, está acostumada com aquele corpo, mesmo que faça mal, mesmo que ela saiba que ela precisa mudar, porque de repente está com problema de pressão, de repente está com problema de diabetes, de repente está com uma série de problemas de articulação e tudo mais. Mas o prazer imediato, o gostoso de comer, a degustação, ficar deitado um pouco mais na cama, relaxar, descansar. Poxa, eu vou descansar, né? Já corro a semana inteira, enfim. Isso muda quando a pessoa começa a praticar atividade física e o hormônio começa a se acostumar a gerar esses hormônios do bem-estar e a pessoa começa a se sentir cada vez melhor. Daí ela começa a sentir falta da atividade física, porque o cérebro já começou a se acostumar com aquilo. Já começou a se adaptar àquilo. E com a alimentação é a mesma coisa. A pessoa quando começa a regularmente, né, e disciplinadamente começa a comer melhor, depois de um certo tempo ela não consegue mais mudar esse hábito, ela começa a encontrar prazer nesse hábito. Isso é muito interessante, porque você está reeducando o seu cérebro. Faz sentido para vocês que o jeito que você é hoje, você vem treinando ao longo de 10, 20, 30 anos para ser do jeitão que você é hoje? Faz todo sentido, né? E as conexões neurais que são feitas ao longo da sua vida, nas suas experiências, nas interferências que você recebe. A primeira programação que a gente recebe é dos pais da gente, né? Depois é da sociedade, amigo, depois é mídia, escolinha, mídia. E você recebe todas essas influências e você vai moldando o seu jeitão. As conexões neurais vão sendo feitas de maneira que você vai moldando o seu jeitão. E você tem o jeitão que você tem hoje porque você treinou para ser assim. Para mudar de uma hora para outra isso é fácil? É muito complicado de uma hora para outra. Às vezes acontece, né? Algum trauma, algum susto, alguma rasteira da vida, você vai e consegue modificar esse seu jeito. Mas no geral é bem complexo de se conseguir. É bem desafiador. Então precisa treinar, precisa disciplinar todos os dias. Assim como a autossabotagem também é um hábito. A gente desenvolve o hábito de se autossabotar. A gente percebe mais claramente na outra pessoa, em outras pessoas. A gente consegue perceber as outras pessoas se autossabotando e não conseguimos perceber nós mesmos, né, as nossas próprias autossabotagens. É muito mais fácil, porque a gente a coisa se torna tão natural para a gente, é um hábito que você vai treinando, né, e aos poucos você vai atingindo a excelência num determinado autossabotador. E passam-se os anos, você não percebe mais a sua própria autossabotagem e você percebe com muita clareza a sabotagem do outro, a autossabotagem do outro. O que fazer então, né? O que a gente faz então para mudar isso? Primeiro é reconhecer, né? O autoconhecer. Eu vou dar algumas dicas daqui a pouco, mas o primeiro ponto que eu digo sempre assim é você se conhecer. Para mim funcionou muito bem isso. Para mim tem funcionado muito bem isso. O feedback que eu me dei hoje, conversando com a minha esposa, e eu percebi isso em mim muito claramente,
ficou mais fácil de eu perceber pelo meu exercício. Tem coisa que eu não percebo, tem coisa que passa batido, mas algumas coisas já ficaram muito mais fáceis porque eu pratico. Quando eu falei para ela hoje, eu me auto-saboto com o vídeo, estou vendo que eu estou me auto-sabotando para fazer vídeos. Então, eu vou ter que lidar com isso, né? Com maturidade de quem precisa vencer essa auto-sabotagem para poder passar por esse obstáculo e sempre galgando um próximo nível, né? Subir um nível. A história do Christopher Maloney que eu contei no primeiro vídeo, né, que também está publicado lá no YouTube, foram 5 anos. Foram 5 anos que ele tentava. Se você não viu o vídeo, se você não assistiu o meu vídeo, vai lá no YouTube depois, assiste e procura depois sobre esse rapaz no YouTube, Christopher Maloney, lá do X Factor na Inglaterra. Ele tentou por 5 anos. O primeiro ano ele foi lá, a avó dele sempre acreditava muito nele, e ela incentivava que a voz dele era muito bonita e coisa e tal, mas ele vivia dizendo para ele mesmo que ele não é tudo isso, eu não sou como os outros, né? Imagina, aquele pessoal cantando daquele jeito lá, eu não vou conseguir, né? Ele dizia para ele mesmo essas informações. Aliado a isso, tinha também outras pessoas dizendo para ele, cara, esquece, olha o nível das pessoas que vão lá, você nem canta desse jeito. Então as coisas alimentavam os sabotadores internos, essas informações, né, que ele dizia para ele mesmo e que as pessoas iam dando feedback para ele e alimentando esses autossabotadores internos dele. A cadeia de crenças limitantes dele estava cada vez mais forte, cada vez mais arraigada. E o primeiro ano ele foi lá, entrou no site do X Factor, baixou o formulário, preencheu o formulário, imprimiu, preencheu o formulário, colocou no envelope e na cabeça dele ele ia participar do X Factor. Mas chegou na hora de despachar aquele envelope, de mandar aquele envelope lá para a produção do X Factor. Ele pegou o envelope e rasgou. Porque ele ficava dizendo para ele mesmo que ele não ia conseguir aquilo, que ele não merecia, que ele não podia, ele não era para ele, era outro universo. E aí ele resolveu que não ia fazer nada e rasgou. E aí se sentiu frustrado pra caramba, se sentiu desolado, a autoestima dele estava lá no pé, estava se sentindo assim, você imagina, né? Quando você faz um negócio desse na sua vida, como é que você se sente? Poxa vida, né? Enfim, o tempo passou, no próximo ano veio de novo aquela vontade nele, eu vou fazer, agora vai, agora vai, agora vai. E ele correu lá para o site, entrou no site, se inscreveu, baixou o formulário, imprimiu o formulário, se inscreveu, colocou no envelope e rasgou de novo. E aí ele foi fazendo isso ano após ano, por 5 anos. Quando enfim ele decidiu que ele ia passar ele ia dar esse passo de qualquer jeito, ele foi lá, ele conseguiu baixar, imprimir, preencher, colocar no formulário e enviou. Ele deu um passo a mais, ele fez algo diferente das outras 5 vezes que ele estava tentando. Desculpem. E, bom, passou o dia, passaram os dias e ele foi chamado na produção. Ele foi chamado para aquelas audições lá do X Factor. Chegou lá todo nervoso quando viu tanta gente, a avó dele foi com ele, e ele muito nervoso, ele tremia demais, ele estava numa ansiedade muito grande, ansiedade é medo demais, medo em excesso do futuro, ele estava preocupado demais com o que ia acontecer, e aquela quantidade enorme de pessoas ali. Ele até deu entrevista lá, ele falou isso, ele contou a história para o rapaz, enfim, chegou a hora dele se apresentar, foi lá para o palco. Quando ele entra no palco e começa a falar tremendo, a voz engasgada, eu me emocionei muito assistindo esse vídeo, a voz engasgada, e estava realmente muito desafiador para ele naquele momento. Daí, quando os jurados perceberam isso, tentaram acalmar ele, foram conversando com ele, e ele tentando falar, ele disse que ele ia cantar uma canção, que era a canção que foi tocada nos funerais do avô dele, que era uma pessoa muito importante para ele, e a avó dele estava ali com ele, ela acompanhava ele para tudo. E quando ele começou a cantar, ficou todo mundo espantado com a habilidade dele, com a voz dele. E aí o público todo aplaudindo, e os jurados, né, todo mundo espantado, assustado com ele.
Quando ele terminou e ele conseguiu se recompor, eu imagino a cabeça dele, né? Eu imagino todo aquele processo mental dele, né? Tentando respirar, aquela sensação de desafio superado, de que enfim consegui terminar, enfim parou, acabou, e de repente ele estava até pensando assim, putz, acho que eu fui mal mesmo, mas pelo menos já fiz o que tinha que fazer. Mas daí a hora que ele olhou para o público, todo mundo começou a aplaudir, todo mundo, e um monte de gente gritando, todo mundo emocionado, todo mundo muito animado com a apresentação dele, e eu fiquei espantado com a voz dele, né, com a técnica vocal dele. A Gary Hallowell, né, da Spice Girls, ela foi uma das juradas, ela falou para ele assim, cara, onde é que você estava escondendo essa voz? O outro jurado falou assim, meu, você foi a melhor apresentação da noite. E aí ele todo emocionado, não estava acreditando naquilo, chamaram a avó dele no palco, e ela foi lá, e foi muito emocionante. O cara demorou 5 anos, foram 5 tentativas, até ele conseguir romper aquela barreira e dar aquele passo. A pergunta que fica né, para todos nós, né, quais são os nossos palcos aí que a gente está com medo de encarar, né? Nem sempre o palco é você estar lá na frente, mas é o seu próprio palco, de você subir no seu próprio palco, olhar para você e falar assim, putz, que orgulho de você, cara, você conseguiu, você deu esse passo, você conseguiu ir além. E tem a história do Maurício Cherruti também. O Maurício é um amigão meu de Curitiba, e a história de vida dele, a experiência que ele teve na escola primária, que é uma experiência muito dolorosa. A professora deu um trabalho para a sala, ela deu um livro, e cada um tinha que ler uma frase, e os aluninhos começaram, ele tinha 8 anos, era o primeiro ano primário, ele tinha uma ligeira defasagem com relação aos outros menininhos, aos outros alunos da sala. A leitura dele era um pouco mais defasada com relação aos outros, ele lia um pouco mais devagar, tinha um pouco mais de dificuldade. A família dele era muito simples, o pai pedreiro, a mãe cozinheira, então não tinha o hábito de leitura nem de estudar. Então percebe como a coisa da criação foi influenciando já no jeitão dele. E olha que interessante, daí quando ele foi chegando a vez dele, os aluninhos, os outros amiguinhos foram falando, cada um lia uma frase da história. E o que acontece, né, com a pessoa quando começa a ter uma crise de ansiedade? Vai chegar a minha vez, vai chegar a minha vez, vai chegar a minha vez. Quando chegou a vez dele, ele falou a frase, ele leu a frase, né, e narrou em voz alta. Daí, quando ele terminou, ele estava tremendo muito, porque ele estava muito ansioso, com medo, inseguro. Gente, é inacreditável. Não cabe na minha cabeça como alguém pode fazer isso com outra pessoa, ainda mais sendo uma criança. A professora falou assim, Maurício, sobe na cadeira. Ele subiu achando, na inocência dele, né, um menininho humilde, ele subiu achando que ele recebeu uma homenagem da professora, porque ele conseguiu superar, na cabeça dele estava muito difícil, então a professora ia homenagear ele, né? Ele subiu na cadeira, dela disse assim, pessoal, batam palmas, aplaudam o menino mais burro dessa sala ou dessa escola. Gente, o que é isso? Aí alguns amiguinhos aplaudindo, dando risada, brincando, zoando, debochando dele. Como é que isso entra na cabeça? A primeira programação foi com os pais, né? Coitados, eles deram o que eles tinham. Não estou julgando, condenando, não é isso não. É só fazendo uma observação, que realmente é assim que funciona. Eles deram o que eles tinham. E o Maurício recebeu aquilo e foi adiante com aquilo. Na escola sim, aquilo foi crueldade. A informação que ele recebeu ali, a experiência que ele teve com aquela professora, e depois vendo aqueles coleguinhas dele dando risada, debochando, sacaneando ele me disse assim, com a voz toda embargada, sabe? Durante boa parte da vida dele, ele viu aqueles alunos, ele viu aqueles coleguinhas de sala dele. Toda vez que ele tinha que enfrentar um desafio, ele via aqueles amiguinhos de sala dele dando risada dele, olhando para a cara dele, debochando dele. Ele pensava na professora dele, nas coisas que ela falou para ele. A situação de vexame, de vergonha, de inferioridade, sensação de inferioridade dele. Como é que isso entra na cabeça de uma criança de 8 anos que não tem o raciocínio para entender isso? Eu, você, na idade que nós temos hoje. Se a gente passar por um vexame desse, alguns de nós simplesmente se bloqueiam, não conseguem sair de uma situação dessa. E somos adultos. Imagina uma criança de 8 anos. Isso só mudou quando ele tomou percepção do que acontecia com ele, e ele me confidenciou isso,
foi num trabalho com programação neurolinguística. O profissional fez um trabalho com ele, e então ele começou a dar um outro significado para essas experiências dele. Ele participou do Leader Train, aquele treinamento de inteligência emocional que a gente ministra em Curitiba e também em Atibaia. Isso agregou mais valor. Ele fez um outro treinamento em Curitiba também de imersão. Percebe? Ele estava procurando meios de dar um novo significado. E ele aos poucos foi se livrando desse peso, dessa carga toda. E olha que interessante, a experiência dele, tudo que ele passou, tudo que ele viveu, tem servido e está servindo para ajudar outras pessoas. Muita gente tem se inspirado nele, tem ouvido a história dele e tem criado coragem, essas pessoas têm encontrado coragem para contar suas histórias, para buscar ajuda e para superar os próprios traumas. Inclusive, pessoas que passaram por experiências de estupro, de violência sexual, ouvindo ele falar, elas encontraram força para também superar a própria limitação delas. E olha que interessante, uma pessoa que veio lá de trás, que teve uma bagagem ferrada dessa, hoje ele é empresário, hoje ele é um pai amoroso, ele é um amigo amoroso, marido amoroso, um amigo bondoso, ele é um empresário bem sucedido, todo momento ele está inventando alguma coisa, criando alguma coisa, tem vontade de trabalhar com palestra, com treinamento, e hoje está na minha equipe em Curitiba, no treinamento de inteligência emocional. E eu tenho muito orgulho, né, de saber dessa história, de ter ouvido essa história, e dele ter compartilhado isso comigo, e de alguma maneira eu poder ter contribuído com a jornada dele. Certamente ele contribuiu para a minha, porque a história dele também agregou valor para a minha própria experiência pessoal. Estou contando para vocês agora porque eu sei que para você, de repente, ouvir essas histórias pode estar agregando para a sua vida. E eu tenho certeza que para um campinho ou para o outro, você vai acabar trazendo essas experiências, você vai acabar trazendo esses aprendizados, e isso vai gerar alguma mudança, você vai dar um passo diferente. Mais gente chegando aí. Bruna, Dio, muito bem, bem-vinda. A Neide, Marisa Mendes está aí, Carla Nardes, Lu, oi Lu, tudo bem? Tá frio em São Bento, Lu? São Bento do Sul. Gente, essas três histórias, elas têm em comum um fato bastante importante, uma coisa bastante importante. Tem uma linha que une as três, né? Além do contexto de superação, mas tem uma linha muito importante. Essas pessoas, num determinado momento, elas encontraram um ponto para dar a volta por cima e deram a volta. Conseguiram superar isso, conseguiram ir adiante. O desafio para cada um de nós é entender onde a gente pode encontrar esse ponto e dar esse passo, superar isso e seguir adiante. Tem vários tipos de autossabotadores, tem várias frases, né, que a gente repete no dia a dia, que nos autossabotam, né? Por exemplo, tá tranquilo aí hoje? Aqui tá um pouco frio hoje, mas eu nem me atrevo a falar de frio, porque São Bento e Curitiba, quando faz frio, meu Deus. Abraços para vocês dois também. A Lu tá falando comigo pelo Instagram. Gente, vamos ver algumas frases interessantes aí. Mais vale um mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Parece inocente a frase, e realmente na maior parte das vezes, quando as pessoas dizem isso, é uma frase inocente. Mas quando você vai dizendo isso para uma criança, vai entrando no subconsciente dela a informação de que não é muito bom se arriscar, não é muito bom assumir riscos, não é muito bom. E essas pessoas, quando vão assumindo essa informação, vão absorvendo isso, vão digerindo essa informação, elas têm mais dificuldades para poder empreender, para poder experimentar coisas novas. São pessoas que ficam mais... não é uma regra geral isso, gente, não funciona como uma regra geral. É só para ilustrar uma situação. Essas pessoas, geralmente, elas gostam muito mais da zona de conforto, não querem ficar assumindo grandes riscos, então
Olha o impacto que uma frase dessa pode ter ao longo da vida. Porque geralmente, quando diz uma frase dessa, a pessoa encontrou um sentido na frase, ela vai encontrando outras frases que vão dando sustância, que vão validando aquele pensamento que ela tem. Vai criando uma conexão neural enorme, uma cadeia de conexões neurais aí, e vai formando uma cadeia interna de crenças limitantes, e de repente você está com medo de experimentar um monte de coisas, de experimentar mudanças na sua vida. Muito bem, aí você começa a se auto-sabotar. Você precisa fazer algumas coisas, você precisa tomar algumas ações na sua vida referentes a empreendimentos, referentes a mudanças, e você simplesmente fica prorrogando, procrastinando, jogando para frente, porque você inconscientemente fica mandando informação, pô, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. É simples, é uma lógica muito simples. A gente funciona, o nosso cérebro ele tem essas programações que a gente recebe e que depois a gente vem validando com outras programações que são similares e vão se encaixando ali, forma essa nossa cadeia de crenças limitantes, que eu já falei algumas vezes aqui. O que fazer então? Como sair desse ciclo, né? Desse ciclo vicioso da nossa cadeia, dessas nossas cadeias de crenças? Tem algumas dicas que eu vou compartilhar com vocês e que elas são bastante ricas nesse sentido. E aí vai de você todos os dias olhar para você mesmo e perceber o quanto que você está se auto-sabotando, o quanto que você está conseguindo perceber as suas próprias auto-sabotagens. Olha que interessante, antes de eu falar das dicas. Quando você de manhã escuta o seu celular tocar, no meu caso eu falo celular porque assim, eu não tenho mais aquele despertador. As coisas vão mudando, né? Eu fui procurar uma webcam para comprar, não acho webcam para comprar. Primeiro porque, né, a coisa da quarentena. E segundo porque, para que webcam, né? As pessoas hoje, os celulares estão fazendo coisas incríveis, né? Então quase não acho webcam para comprar. E despertador, quem compra despertador hoje? Você põe o celular do lado da cama ali e acorda com ele, com o despertador do celular. Então, quando o seu despertador, vamos colocar assim, toca de manhã, você levanta prontamente da cama? Ou você fica enrolando? Ou você fica ali com preguiça? Ou você fica, ainda mais nesse tempo de frio, ou você fica só empurrando ali, deixando passar as horas ali, quando você vê, foi 1 hora, foi 2 horas. Atualmente eu estou trabalhando com eu estou fazendo coach com uma moça e quando a gente começou ela estava com esse hábito, né, de acordar. A gente está trabalhando a questão de foco, né? Foco e também a produtividade dela, relacionada a essa questão do foco. E ela me disse que quando o despertador tocava de manhã, que agora ela não está fazendo mais isso. A gente já está indo para a 6ª sessão agora, ela não está fazendo mais isso. Mas olha que interessante, o despertador tocava de manhã, ela desligava e comumente ela ficava na cama, enrolava. Alguém está me dizendo aí que o meu áudio está baixo, Gisele, Gigi. Quem mais aí está com problema de áudio? Eu vou tentar falar um pouco mais alto para vocês me ouvirem, tá bom? Então ela ficava ali, o despertador tocava e ela ficava ali enrolando na cama para levantar. E quando ela levantava, já tinha se passado 40 minutos, 1 hora, 2 horas. E aí o dia, ela ia fazendo isso com o dia, né? Porque a cabeça, ela já meio que programou a cabeça de manhã para as coisas irem mais, para ir deixando um pouco mais para depois as coisas. Porque isso é um comportamento, né? Eu falei agora há pouco que a autossabotagem é um hábito, né? Hábitos são comportamentos arraigados que simplesmente acontecem naturalmente, né? A gente percebe do outro, não percebe da gente. Porque a gente já está totalmente acostumado a se autossabotar nas coisas que a gente se autossabota. Por isso que é muito importante a gente se conhecer, a gente se entender, se perceber e procurar identificar onde esses autossabotadores estão nos prejudicando. Gente, ó, tem gente dizendo que o áudio está baixo, tem gente dizendo que o áudio está bom.
Mesmo aqueles que estão dizendo que está baixo, estão conseguindo ouvir, está audível pelo menos, ainda que não esteja um áudio alto? Vai escrevendo aí, tá bom? Enquanto eu vou falando. E ela mudou esse comportamento dela. Ela mudou esse hábito, ela está mudando esse hábito. Requer que você também se empenhe, é necessário que você se esforce também para mudar isso. E esse esforço, ele tem que ser contínuo. Primeiro é você se autoconhecer e depois você se empenhar continuamente para mudar esses padrões, esses comportamentos. Evidentemente, tem situações que a autossabotagem ela atinge níveis muito severos, muito críticos. E aí precisa de terapia. E está tudo bem fazer terapia. Eu fiz terapia e eu acho que todas as pessoas tinham que passar por terapia. Para você se conhecer, para você se entender, para você estar com um profissional ali que te atenda, que te dê suporte, que saiba como te direcionar, que saiba te ouvir, que entenda as situações pela qual você está passando e que possa te segurar a mão, de repente, te ajudar. Então, terapia é ótimo. E em alguns casos, a terapia é realmente necessária. As dicas que eu vou dar hoje aqui são dicas que você vai treinar, são coisas que a gente usa em sessões de coaching, coisas que a gente usa em treinamentos, que a gente usa em programação neurolinguística. Então, são dicas para você tentar no seu dia a dia, mas tem que se empenhar, tem que realmente se dedicar àquilo. Por isso, escreva o que eu vou dizer para você. Vou dar um tempinho para você. Enquanto eu estou falando aqui, você pode providenciar aí papel, caneta, para você poder escrever essas dicas. É importante que você escreva isso. E o mais importante, você precisa praticar. Isso tem que realmente ser praticado. Você tem que estar focado em realizar essas dicas como se fossem tarefas diárias. Por quê? O que acontece? Em 21 dias que você faz isso, você cria um hábito. Olha que interessante. Você está habituado, aquilo lá já está fazendo parte do seu dia a dia. Em 21 dias aquilo lá já está natural para você. Depois de 90 dias, isso já está totalmente gravado na sua cabeça, no seu inconsciente. Depois de 90 dias praticando. Então, é importante ter essa informação para que você consiga entender com mais clareza que tem jeito para isso. Né? Tem jeito para quase tudo na vida, na verdade. E a questão da autossabotagem não é diferente. Quando você aprende essas técnicas para você sair dela, você tem que praticar. Então escreve, pega o papel, pega a caneta, perfeito, entrar em ação, esse é mesmo. Pega a caneta, pega o papel para você poder escrever daqui a pouco as dicas. E prática constante. Prática constante. O segredo, o milagre da coisa o milagre da coisa está dentro de você, é você praticar constantemente. E tá bom, eu sei que você pode estar dizendo assim, mas é difícil parar de me sabotar, é difícil parar. Para começar, vamos trocar a palavra. É muito interessante como a gente substitui as palavras. Troca o difícil por desafiador. Começa a mudar o seu padrão de observar as coisas, que você está dizendo para você mesmo. Se você diz assim, para o seu cérebro, não tem jeito, ele vai falar para você assim, ok, não tem jeito. Se você diz para o cérebro assim, eu vou tentar, é desafiador, mas eu vou tentar um jeito de resolver. O seu cérebro fala assim, ok, vamos tentar. Ele já começa a procurar a solução para isso. Você sabia disso? A maioria das pessoas não sabe que é assim que funciona. Bom, deixa eu ler alguma coisa no comentário aqui. Papel, caneta na mão, perfeito. Entrar em ação, Lua, é isso aí. Dizem que os primeiros 5 minutos depois que acordamos é o que define o dia. Por isso é importante ler, ver, escutar algo que gostamos, principalmente nesse tempo. É isso aí. Amanda travou ali. Amanda Oliveira travou. Mais alguém travou aí? Acho que pode ser a sua internet, Amanda. Mais alguém está travado aí? Bom, vamos dar sequência. Trocar difícil por desafiador. É isso aí, Marisa. Esse é o sentido da coisa. Você substituir a palavra, trocar o difícil por desafiador. Fazer o seu cérebro trabalhar de maneira diferente. Porque uma coisa é certa. Você se autossabota. Você tem problemas com autossabotagem. Você tem tudo isso. É uma coisa que você já faz constantemente. Está funcionando na sua vida? Não está, né? Se não está funcionando, tem que fazer alguma coisa diferente. E fazer coisas diferentes
nesse primeiro momento é você se autoconhecer e você começar a treinar o seu cérebro para fazer uma coisa diferente. Faz sentido? Porque senão, se você estiver sempre agindo do mesmo jeito, aí nada muda, nada acontece de diferente na sua vida. Então, olha só. Pessoal do YouTube. YouTube não tem. Ah, que coisa, não tem YouTube. Pessoal que está no Facebook. Não estou conseguindo chegar neles agora. Mas não tem problema. Vamos lá, depois eu leio o comentário. Você que está falando comigo, você que está assistindo essa live, você que está aí participando, assistindo, se você tiver qualquer dúvida, escreva aí nos comentários. Eu te respondo nos comentários ou te chamo em inbox para responder, dependendo da resposta, para poder te ajudar. Se você tiver algum problema com o autossabotador interno aí, você quer saber um pouco mais, você quer sacar um pouco mais, me chama depois aí, deixa a mensagem nos comentários aí, que eu vou respondendo para vocês, tá bom? Bom, vamos lá. Como eu disse, primeiro ponto que a gente tem que entender. É possível mudar? Sim, sempre é possível mudar. E tem que acreditar nisso de verdade, né? Entender primeiro o sentido da mudança. O que é mudar? Mudar, em primeiro lugar, mudar é você ter atitude, é você resolver sair do lugar, é resolver fazer alguma coisa diferente do que geralmente você faz no dia a dia. E entender que essa mudança ela requer esforço, empenho e muitas vezes integral. Dependendo da sua autossabotagem, por exemplo, o seu autossabotador é dinheiro. E porque você tem essa crença de que dinheiro é sujo, dinheiro não é legal, rico é metido. Enfim, você carrega essas crenças. Isso está na sua cabeça o tempo inteiro, você veio treinando isso ao longo da sua vida. Então, sempre que o assunto for dinheiro, se você administra uma casa, se você é pai e mãe de família, você vai ter que falar sobre dinheiro, por mais que isso te incomode, por mais que isso te irrite. E quando isso te incomoda, te irrita, e você dá um passo adiante, falando sobre isso, trabalhando nisso, você está fazendo alguma coisa diferente. Você está rompendo uma casca, você está rompendo uma barreira que até então você não estava querendo lidar com ela. Então acredito, quando você está desconfortável, é porque você está saindo da zona de conforto. E o crescimento ele vai acontecer fora da zona de conforto. Então é nesse momento que você está aprendendo. Então observe bem as suas reações, verbal, não verbal, comportamental, emocional, fisiológica, como é que está, porque você está aprendendo, você está rompendo a casca, está crescendo, e convém que você observe com muito carinho isso, com muita atenção, carinho no sentido de atenção. Então entenda, a mudança é possível, entenda, você parar de se auto-sabotar, de auto-sabotar a sua própria vida, é possível. Autoconhecimento, eu falei sobre autoconhecimento, é o primeiro passo. Eu considero o autoconhecimento como o primeiro passo deles todos. Tem alguns pontos que eu costumo falar, né? O primeiro é entender que é possível, depois ter paciência. Você levou 30 anos, 40 anos, 10 anos, sei lá, para ser do jeito que você é hoje. É muito complicado, né? É muito desafiador, na verdade. Não vou falar difícil, mas é muito desafiador você sair da posição e mudar repentinamente, mudar drasticamente, trocar toda a sua vida de uma hora para outra. Isso leva tempo. É um processo de desconstrução e reconstrução internos que você tem que trabalhar diariamente, diuturnamente. Como eu falei, se observa quando o assunto te incomoda, quando é uma coisa que você não quer muito lidar, que você geralmente procrastina, prorroga, posterga, enfim. Use o termo que você quiser usar para dizer que você empurra com a barriga. Quando esse assunto você tem que lidar com ele, está incomodado, é aí que está acontecendo o aprendizado. Então, observa isso com carinho. O aprendizado acontece nesse momento. E tenha paciência, porque você levou muito tempo para ser do jeito que você é hoje. Você vai conseguir superar isso. Trabalhando diuturnamente, se observando, se conhecendo e com bastante foco e disciplina. Muito bem, falei sobre o autoconhecimento, é muito importante que a gente se autoconheça, que a gente consiga se perceber e se entender. Então, entender onde a gente se auto-sabota, os assuntos que a gente prorroga, procrastina, posterga, empurra com a barriga,
Se você quiser, faça um inventário disso. Faça esse exercício. Eu não tinha programado isso, mas faça esse exercício para você conseguir identificar com clareza. De repente você nunca fez isso, você não sabe exatamente o que te autossabota, quais são os seus autossabotadores. Então para um dia e vê o que primeira pergunta, né? O que você tem muita vontade de fazer, que você considera como sendo importante para você e que você simplesmente não faz? Primeira pergunta que eu acho que é importante a gente ter em mente. Essa live vai ficar gravada, tá, gente? Vou deixar ela gravada. Então, depois você pode compartilhar com outras pessoas também, se você quiser. Pode anotar depois, mas vai anotando agora também para você não perder o fio da meada. O que você tem de desejo, o que é importante para você, que você sabe que precisa fazer, mas você fica prorrogando. Primeiro, que tipo de resultado isso vai trazer para a sua vida? É o segundo. O que vai trazer de resultado na sua vida? Lista quais são os resultados que serão benéficos para você. Uma outra pergunta referente à sua autossabotagem. Por que você deixa para depois? O que te dói? O que te incomoda? O que realmente está pegando na sua veia ali que você está deixando para depois? Por que você está fazendo isso? Se não fosse... Aí a quarta pergunta, essa foi a terceira. A quarta pergunta. Se você conseguisse chegar lá, se você conseguisse vencer tudo isso, imaginando que você está olhando num telescópio, um telescópio imaginário, que ele consegue ver 5 anos no futuro. Como é que vai estar 5 anos lá depois que você passar por essa situação, vencer esse obstáculo e, enfim, conseguindo o que você tanto quer conseguir, mas que você fica se auto-sabotando? Beleza, então você consegue identificar lá no futuro. Isso chama ponte ao futuro, você está conseguindo identificar. Legal, você consegue saber o que você vai ter, o que vai ser... O que vai trazer de benefício para você? Então, pega essas 4 perguntas, essas 5 perguntas, treina isso com você. Eu estou falando isso para você trabalhar a questão do autoconhecimento. É claro que a gente pode destrinchar aqui, e eu não vou conseguir fazer isso por causa do tempo da live. A gente pode destrinchar isso, como eu faço comumente em sessões de coaching, isso. A gente pode destrinchar isso aí e trabalhar com mais afinco a questão do autoconhecimento, que geralmente é a questão que mais pega para as pessoas. Quando a gente fala sobre sabotadores internos e outras questões também emocionais, né? A questão do autoconhecimento geralmente é a que mais pega. Então, a primeira dica é o autoconhecimento, se conhecer melhor. A segunda, enfrenta os seus medos. Como eu falei agora há pouco, você listou as coisas que são difíceis, não se incomoda com a dor. Essa dor, ela faz parte do seu crescimento, você está amadurecendo, você está crescendo, você está dando um passo adiante, isso vai ser importante para você rumo ao que você quer alcançar. Então, enfrenta o seu medo, não tenha medo dele, não tenha medo de enfrentar o seu medo. Encara logo isso, passe e segue adiante. Entenda o que te move, conheça, identifique aquilo que é importante para você, descubra o que significa sucesso, felicidade para você, qual o significado dessas coisas, o quanto que isso te move. De repente é o bem-estar da sua família, você está feliz com a sua família, você ser uma pessoa realizada, entenda o que te move. Essa é a terceira dica. E é importante a gente conseguir entender isso. Essa força, esse propósito, isso que leva a gente para frente, isso é gás, é combustível que te ajuda a romper essas barreiras, a pular a rampa e conseguir, de repente, galgar um voo maior aí. Trace estratégias, é a quarta dica. Por menores que elas sejam, por mais difícil que seja para você. Um elefante grande a gente não come inteiro, a gente come em pequenos pedaços. Você tem um grande sonho, divida em pequenas partes e vá traçando estratégia para cada uma delas. E comemora, a cada passo que você der, a cada vitória que você tiver, comemora. Traga muita alegria para aquela comemoração, porque realmente você merece aquilo. Deixe o seu cérebro entender que é muito legal você conseguir realizar essas coisas. Bom, legal, essa foi a quarta dica. A quinta, leve todas as suas decisões a sério. Para de se auto-sabotar dizendo assim, putz, está errado, eu não consigo fazer isso. Não, decidiu, tenha em mente que essas decisões são poderosas. Porque assumir que essas suas decisões têm um valor muito grande para você, que tem que ser levadas a sério, com maturidade, com bom senso, com equilíbrio, reflete muito bem, até mesmo essa questão da maturidade mesmo, né? De você olhar e falar assim, poxa, o que eu vivo hoje
é resultado das ações que eu tomei ao longo da minha vida. Então, o que eu vou decidir agora vai definir como vai ser a minha vida daqui a tanto tempo. Então, leva muito a sério toda e qualquer decisão que você tomar agora. Essa foi a sexta dica. A quinta dica. A sexta, não tenha medo do fracasso. Fracasso é feedback. Serve para você entender como você tem que fazer diferente da próxima vez. Só isso. Não tenha medo de errar. Erre. Se você tiver que pedir perdão, peça perdão. Se você tiver que perdoar, perdoe. Mas não tenha medo do fracasso. Não importa quantas vezes você cai. Isso só conta para aprendizado. O que importa é a próxima vez que você dá o próximo passo. A próxima vez que você se levanta. Não importa quantas vezes você cai. Importa a próxima vez que você se levanta. Não desista. Não tenha medo de fracassar. Não tenha medo de errar. Faz parte do aprendizado. Errar faz parte do aprendizado. Sétima dica. Entenda. Perfeição não existe. Tem um rapaz que eu sigo, o Érico Rocha, né? A Marisa, a Lisandra e a Luísa vão entender isso. Ele fala assim, antes feito que perfeito. E não é questão de você fazer as coisas nas coxas, né? Nas coxas, eu digo assim, mal feito de qualquer jeito, não é isso. Mas às vezes a gente fica alisando tanto, preocupado tanto com a estética da coisa, com a luminosidade, que não sei o quê, e você não faz, você deixa de avançar alguns passos importantes na sua conquista. Então, a perfeição não existe. Entenda isso. E vai andando do seu jeito, vai conseguindo as coisas, vai alcançando as coisas. Quando você chegar lá na frente, você vai olhar para trás e falar assim, puxa, tudo isso fez parte do meu aprendizado e da pessoa que eu sou hoje. Então, marca aí o sétimo passo. A sétima dica, entenda que perfeição não existe. Agora, 8. A última, mas não a menos importante. Viva para você. Tentar agradar a expectativa de todo mundo, você não vai agradar ninguém e você acaba não fazendo as coisas que você quer. Nunca, de maneira alguma, compare os seus bastidores com o palco do outro. As suas lutas são suas, você sabe a dor e o prazer de ser quem você é. Então, não fica se medindo, não fica tentando se comparar. O outro está lá no palco, pô, que legal, eu estou aqui no bastidor me estrepando. Não compara. Cada um tem o seu jeito, cada pessoa é especial da sua maneira. Entenda isso, leve isso com você. Essas 8 dicas, mais aquelas palavrinhas legais que eu falei agora há pouco, tudo isso vai ficar gravado aqui no vídeo. Compartilha com quem você acha que é legal saber dessas dicas também. Acho que é legal a gente compartilhar isso com o máximo possível de pessoas. Muita gente precisa dessa ajuda. E, gente, olha, que coisa maravilhosa. Semana que vem eu vou fazer 4 lives. E as minhas lives serão com convidados muito especiais. Eu vou esperar vocês para a gente poder... Eu vou divulgar isso ainda. Vou dar mais informações para vocês no Facebook e no Instagram, tá bom? Muito provavelmente vai ser só no Instagram e no Facebook. Não vou usar YouTube por enquanto. Eu entendo que tem a necessidade, eu não quero ficar forçando e sempre tendo esses contratempos. Então prefiro fazer no Facebook e no Instagram. E daí, quem sabe, no futuro eu volto a fazer no YouTube. Os vídeos depois vão ser disponibilizados no YouTube, mas não serão mais lives, ok? Então, fica ligado, porque logo eu tenho informação sobre essa semana muito especial do autoconhecimento, mini jornada do autoconhecimento. E a gente vai falar sobre umas coisas bem interessantes. Eu vou ter convidados bem especiais para a gente poder bater um papo. E eu tenho certeza que vai gerar aprendizado, que vai gerar experiência, que vocês vão gostar muito, porque vai agregar muito para a vida de vocês também. Queridos, muito obrigado. Deus abençoe todos vocês. Tenham um ótimo final de semana. E ainda sobre a quarentena, ainda sobre a pandemia. É certo que isso vai passar, é certo que isso já está passando. E o mais importante é como é que você vai passar por isso. Como é que você vai chegar do outro lado. Cuidado, porque tem muita gente aí adoecendo e adoecendo muito seriamente por conta dessas ansiedades todas, dessas crises todas pelas quais a gente está passando. Equilíbrio. Toma uma respiração grande e profunda e quando soltar o ar, relaxa. Isso faz parte também. Tá bom? Forte abraço, povo. Deus abençoe todos aí. E agora eu vou desligar essa live. Boa noite, povo.
Tudo bem? Agora eu não sei como desliga a minha live. Haha! Achei!